boa noite a todos. Hoje é o nosso terceiro encontro do nosso grupo de estudo. E hoje nós vamos focar mais na natureza humana, né? Porque o propósito é natureza humana e natureza divina. Então, cada encontro eu vou trazer um assunto baseado nessas duas naturezas. No último encontro eu falei um pouquinho mais sobre a natureza divina e hoje eu vou estar falando um pouco mais da natureza humana. Então, vamos partir do princípio que a natureza humana é como se fosse um veículo, né? Como o astronauta, quando ele está, né, fora da Terra, ele precisa de uma roupa adequada para que ele possa sobreviver. Tá? Vamos trazer essa imagem que o nosso corpo orgânico, que é o veículo dessa nossa essência divina, dessa consciência que aqui está falando com vocês, precisa de um veículo chamado corpo orgânico, corpo físico, né? A natureza humana. E essa natureza humana há quatro pilares principais, né, para que essa natureza humana ela possa interagir de uma forma mais clara nessa dimensão humana quando nós estamos encarnados. Esses quatro pilares são uma natureza pensante, que aí hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa natureza mente, cérebro, uma natureza emocional, que dentro da natureza humana nós somos seres sociais, ou seja, nós vivemos em grupo e precisamos viver em grupo. E a natureza emocional é que faz toda essa ligação, né, que cria a cola, aquilo que realmente nos faz estar próximo do outro, vai muito pela natureza emocional também. O corpo físico, né, toda essa estrutura orgânica, esse veículo maravilhoso chamado corpo físico. E nós temos, né, a consciência espiritual, que é o que nos faz a ligação, religar, né, entre a natureza humana e a natureza divina em nós. Então, a gente também tem essa entidade, né, essa natureza, vamos colocar assim, que é a natureza espiritual. Hoje nós vamos focar um pouco mais na questão da parte do cérebro. Nós estamos aqui iniciando, né, com essa foto aqui, eu acho que ela ilustra bem. Se a gente pudesse abrir, né, o nosso cérebro da forma como está nesse desenho aqui, e é justamente, né, esse simbolismo que a gente vê aqui no desenho, né, são várias engrenagens, e a gente vai ver essas engrenagens como circuitos internos. Então, para começar, né, conhecendo nossa mente. Então, divisões. Mente racional, então, que é essa mente lógica, essa mente que hoje nós, né, nos organizamos para as 7h30 estar aqui, no horário correto. Eu organizei em palavras, né, tudo que eu possa trazer aqui hoje para vocês. Então, toda essa organização ela é feita pela mente lógica. Então, a forma como estamos fazendo aqui agora, né, o Wagner ali me ajudando, trazendo as fotos, eu coloquei aqui no papel, né, tópicos importantes para que eu possa estar desenvolvendo aqui. Então, toda essa organização, essa logística, pertence à nossa mente lógica racional. Ou seja, nós temos que entender que essa mente ela é extremamente importante. Tá? Se a gente não tem essa organização racional e lógica, a nossa vida ela realmente vai virar um emaranhado. Então, veja a importância dessa mente lógica racional. Né? Da mesma forma que no encontro anterior, eu falei da importância da nossa mente divina. E hoje eu estou aqui também falando da importância dessa mente lógica. Tá? Então, dividimos em três partes: a mente lógica racional,
que é essa mente das informações, que é a mente que interage nesse mundo humano de uma forma muito horizontal, ou seja, ela está sempre olhando o que aconteceu lá no passado e sempre olhando para o futuro, seja de uma forma preocupada, ansiosa ou com medo. A mente lógica é isso, tá? Nos outros encontros, a gente vai se aprofundar mais em relação a essa questão de passado, presente, futuro, enfim. Uma outra divisão é coisa como o inconsciente. Tá? Então, o que é o inconsciente? É tudo aquilo que está armazenado desde a nossa concepção lá do útero até esse momento atual. Então, essa mente, né, essa natureza, ela é mais abstrata, ela é a consciência do poeta, do artista, do músico, né, dos sonhadores, que utiliza muito mais dessa mente criativa, tá, que está associada à mente inconsciente, e tentando interagir com a mente lógica. Tá? Então, eu vou encontrar pessoas que elas vivem muito mais nesse mundo da poesia, da arte, da música, da imaginação, que é o criativo. E o que é muito comum que eu vejo dentro desse universo? Ela tem uma ativação muito maior, ela interage muito mais com essa mente abstrata, intuitiva, criativa, do que a mente lógica. Então, naturalmente, você vai precisar de uma mente lógica. E aí vem aquela história dos empresários, né, da pessoa que toma conta da parte material dessa pessoa, porque a função dela, ou ela conseguiu ter esse cargo, né, nessa existência, de ser essa mente mais criativa. Né? O artista, ele vai criar sua arte, o poeta, ele vai escrever, mas tem que ter editora. A editora seria a parte lógica, né, depois da obra pronta, para ser divulgado e distribuído, para a gente entender como é que isso funciona. Tá? Então, é comum que todo artista, todo músico, os poetas, eles precisam ter uma mente próxima dele que tenha essa condição de ser a mente lógica dele. Tá? E vamos falar de uma terceira divisão, dentro do universo da psicanálise, da psicologia e até mesmo da psiquiatria. Eles só vão falar do racional e do inconsciente, ou seja, do consciente e do inconsciente. Tá? Quando a gente tem um olhar mais dentro de uma visão mais oriental, vamos acrescentar uma terceira camada, que seria a mente superior, é conhecida também como a mente de Deus ou a supramente. Tá? Então, a conexão com essa mente, ela é uma conexão assim muito mais divina, né? Vamos colocar assim. Um exemplo, né? Einstein, quando ele tem um insight sobre a lei da gravidade, esse conhecimento não estava no inconsciente dele, ele nunca tinha vivido isso, né? Então, ele não tinha como, de repente, buscar essa percepção dentro da mente inconsciente, não. Isso foi um estado alterado que ele acessou essa supramente. Em algumas tradições é conhecido como a mente de Deus, a mente divina, ou a física quântica chama hoje, né, do campo maior, que é o campo, né, onde tudo é criado, e traduzindo é a mente de Deus. E a partir desse insight, aí sim ele vai para uma mente lógica para desenvolver, né, dentro da matemática, a lei da teoria da gravidade. Então, os grandes gênios, na hora que ele tem esses grandes insights, isso não é nem
lógico e nem intuitivo. Tá? Dentro da minha concepção, é uma mente mais divina e superior. Ok? Então, essas são as três divisões, duas dentro do universo, né, vamos dizer assim, mais acadêmico, quando estuda sobre comportamento humano. Então, dentro do comportamento humano, dentro da própria neurociência, né, da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, você vai ver duas divisões. Tá? E Jung, ele ainda busca, né, em algum momento da vida dele, trazer essa mente mais de Deus para dentro dos estudos dele, mas não é muito acadêmico. Então, assim, eles fogem um pouco dessa terceira visão. Mas, só para a gente entender aqui, essas três visões estão aí. Então, essa mente suprema, essa mente superior, ela é vista como uma consciência vertical. Vertical é tudo aquilo que você olha para o alto, né? Então, esse momento, quando a gente vai rezar, que a gente olha para o céu, olha para o alto, isso é uma consciência verticalizada. E quando você só enxerga o que está lá atrás e o que está aqui na minha frente, ou tenta enxergar o futuro, é uma consciência mais horizontal. Tá? Então, o simbolismo da cruz, somente dentro de algumas tradições, como você vê ali, né, o símbolo da cruz, você tem uma consciência vertical e uma consciência horizontal. Tá? O nosso grande desafio é manter essa harmonia entre céu e terra, em algumas tradições chamam dessa forma, né? Horizontal e vertical. Então, hoje eu quero me concentrar aqui um pouco na mente lógica e na mente e do inconsciente. Quando a gente olha hoje para a situação que nós estamos vivendo no mundo, né, parece que está tudo ao contrário, né, os valores estão muito diferentes do que eu aprendi na minha criação. Quando a gente olha hoje, né, as pessoas, né, brigando uma com a outra, porque eu sou da tribo e do Partido Azul e eu sou do Partido Amarelo, isso tem muito a ver com as manipulações da mente lógica. Tá? E aí a gente vai entrar um pouquinho dentro de uma teoria que a gente chama da teoria da Matrix. Tá? Então, o que, que acontece? Os especialistas, né, eles começaram a entender que a melhor forma de você dominar um povo seria criando modelos e jogando no inconsciente dele. Então, esse filme, né, que já foi, eu já trouxe aqui várias vezes comentários desse filme, Matrix, ele fala justamente sobre isso, né? Que é uma teoria sobre Maia, que é um conceito que vem lá das tradições oriental, né? Então, Maia, a grande ilusão. E a gente também vai pegar essa teoria quando a gente fala sobre a ilusão dentro do universo da filosofia, né? Então, Platão ele fala um pouco sobre, né, a teoria dos homens da caverna, que havia um grupo de pessoas que manipulava as imagens, né? Então, na realidade, essas imagens que são manipuladas, eles acreditavam que aquilo ali era a vida, né? Que o ambiente, o mundo que eles viviam, era tudo baseado naquelas imagens que eles viam na sombra da caverna. Tá? Nós avançamos tanto dentro desse universo das sombras, né, de você criar cenários, que hoje nós temos, né, um hipnólogo fantástico dentro da nossa casa, né, que é justamente a televisão, as notícias. Né? Então, hoje,
a forma de manipular, de criar padrões mentais, será que as decisões, a forma como a gente hoje define algumas coisas na nossa vida está baseada na nossa verdadeira essência? Ou é uma opinião formada que inconscientemente foi colocado no meio consciente através de um filme, através de uma novela, através de um seriado? Fica aí essa pergunta para vocês, né? Isso, o mito da caverna. Fica aí essa pergunta, essa reflexão para vocês, tá? Só para a gente ter uma ideia, eu vou aqui trazer, me lembrei aqui agora, e na Copa do Mundo de 1970, havia uma audiência de 55 a 60% de audiência assistindo a final da Copa do Mundo, ali acompanhando. Era um feriado, né? E o Brasil estava ali disputando ali o final, né? E o Brasil foi campeão ali. Naquele mesmo dia, naquela mesma noite, tá? A Globo iria transmitir a novela, não sei se era Irmão Coragem, é uma dessas novelas famosas da Globo, e naquela noite, tá? A audiência bateu 100%. Ou seja, a manipulação em criar um modelo de ideias, um modelo sobre moda, sobre estilo de vida, ela foi muito mais poderosa do que o horário da apresentação da final naquela Copa do Mundo. Mas alguém pode falar assim, cara, mas não há manipulação ali também em relação aos jogos? Não. Quando você vê uma competição dentro de uma área esportiva, o que acontecer ali naquela noite ou naquela competição é real. Existem vários fatores que vão contribuir, né? Se o atleta está bem, se está naquele dia dele que está mais inspirado, aquilo ali é real. Não é o roteiro de um filme nem de uma novela estudado por especialistas de comportamento para gerar no nosso inconsciente um padrão. Amanhã não vai se repetir o jogo, acabou. Mas as novelas, os seriados, as notícias vão estar dando continuidade. Ou seja, imagine que quando você começa a acompanhar um seriado ou uma novela, é uma imersão que durante 3, 4 meses, dependendo da duração da novela, todos os dias, naquele mesmo horário, vamos colocar aqui de segunda a sábado, você está tendo uma imersão baseado num estudo de comportamento para colocar no nosso inconsciente uma nova forma de pensar. Olha como é que é feito essas manipulações. Tudo é estudado. Então, eles fazem uma pesquisa para saber que tipo de filme eu vou estar criando, que tipo de seriado vamos criar, que tipo de novela com temas assim sensado nós vamos criar. Okay? A mesma imagem, a mesma teoria da caverna, da teoria da caverna de Platão, ela acontece ali, será 3.000 anos antes de Cristo, se eu não estiver enganado, desculpa aqui, não vou saber dar essa data direito, mas é exatamente isso. Né? Ela continua hoje acontecendo, de uma forma muito mais criativa e muito mais poderosa, né? Dentro das nossas casas. Uma outra forma de manipulação, só para vocês terem uma noção. Existe um filme que foi um dos maiores filmes com maiores bilheterias que teve no Brasil, que foi Tropa de Elite. Acho que todo mundo, se não viu, ouviu falar desse filme. Existe uma pesquisa, tá, que antes da Tropa de Elite, existia uma procura do tipo assim, 10, 15%, né, dos policiais para entrar
fazer parte dessa incorporação. Depois do filme Tropa de Elite, que foi um grande sucesso, e passou pelo Brasil todo, 2 meses depois, quando se abriu as inscrições, o número de procura chegou a mais de 1000%, muito mais do que 1000%. Todo mundo queria fazer parte de ser um soldado da Tropa de Elite. Tá aí, Capitão Nascimento. Pronto. Depois desse filme, gente, isso é pesquisa. Tá? Não estou aqui falando, estou falando sobre, em cima de evidência, até porque eu estou muito envolvido com esses estudos, né, de neurociência, então eu tenho acesso a site de pesquisa no que eu estou estudando, né, na formação que eu estou fazendo. E eu achei interessante trazer isso aqui para você. Antes, a procura era ali de 20%, 30%, né, de pessoas que se interessavam, mas após o filme, se colocou na mente da população, tá, que esse grupo de atuação era um grupo respeitado, um grupo que, se você fizesse parte disso, você seria visto como um herói. 2 meses depois, quando abre as inscrições, vagas esgotadas, né? Mais de 1000% dos policiais, para você ir para essa instituição, você já tem que ser policial, não pode ser direto de fora, não. Né? E ali eles passam, como é feito no filme, né? Eles vão fazendo um levantamento e vendo, vão tentando ali pescar, né? E trazer para o grupo aqueles que ainda têm uma conduta que não se corrompeu. É mais ou menos aquilo ali. Isso é só para a gente ter uma ideia, tá? Do que é Matrix, de como é feito hoje a manipulação no nosso inconsciente coletivo. Tá bom? E vai ficar a pergunta. Né? Hoje eu coloquei na meditação de hoje, justamente hoje, a meditação de hoje, eu coloquei no grupo, foi justamente falando que o ambiente molda, né, sua pessoa. Né? Eu trouxe até algumas frases esotéricas, místicas, bíblicas, né? Me diz com quem tu andas, saberes quem és, a lei da atração, tudo baseado em cima do quê? Que nós temos, né, a neurociência, nos seus estudos, entende, descobrir que nós temos neurônios espelhos, ou seja, aí já começa ali a criação dentro de casa, tá? Mas você tem hoje o que a gente chama aí de grande binóculo na nossa telinha todo dia dentro de casa. Naquele mesmo horário você está ali assistindo aquela programação e aquilo ali vai moldando você. Tá bom? Então, só para a gente ter cuidado e entender de que forma podemos proteger a nossa mente lógica para que realmente a gente tenha decisões, estou falando acima de você decidir alguma coisa na sua vida baseada na sua essência e não em opiniões formadas. Forma de proteger a nossa mente. Selecione leituras e programação. Com esse universo que nós vivemos hoje, né, de todas as informações, você entra hoje no Google, né, no Face, não, no YouTube, você vai encontrar ali, se tu colocar querendo entender, estudar, você coloca ali o que você quer. Só que também essa pesquisa que foi feita sobre essas informações que estão ali, aquela coisa toda, qual é o grau de profundidade? Muito pouco. É uma síntese, então não é a mesma coisa você pegar um livro de 800, 1000 páginas, você vai ter que estudar aquele livro, depois chegar à sua própria conclusão. Essa é uma outra forma de manipulação. Não fazendo com que a população não tenha mais o raciocínio. Tá? Você pegar ali um resumo de alguma coisa, e esses resumos são apenas informações, não é conhecimento. Né? Conhecimento é algo muito profundo, às vezes você leva toda uma vida para que você tenha realmente o conhecimento de algum assunto. O que nós temos hoje são informações. Informações não é conhecimento. Tá? É,
O que eu vou fazer agora? Eu vou aqui dar um pequeno intervalo nesse assunto para a gente iniciar um novo, um novo assunto. Deixa só eu ver aqui como é que eu vou fazer isso aqui. Isso, grande Jung. Então, dando continuidade, né? A gente já sabe como nossa mente é manipulada, de que forma, né? Nossos comportamentos, né, e pensamentos são influenciados. O propósito é que a gente tenha esse cuidado agora, né? De selecionar o que vê, o que escuta, né? Os ambientes com quem a gente anda. E aí agora vamos trazer aqui um pouco sobre padrões mentais. O que eu encontro, né? Encontrei em mim, não significa que eu já esteja 100%, eu ainda continuo dentro, né, da reprogramação, mas é muito comum, né, quando eu estou ali no papel de terapeuta. Então, os padrões mentais que impedem a nossa transformação, a nossa realização, ou seja, quais são os padrões que nós temos que focar para que a gente possa ver as mudanças. Tá? Um dos padrões muito comum é o sabotador. Tá? Então, o sabotador é aquele que você sabe, ou pelo menos tem noção aonde quer chegar, monta toda uma estrutura ali, monta todo um programa, né? Vou dar um exemplo, né? Eu preciso perder peso, então vou montar um programa aqui de 5 dias na semana eu vou à academia, no sábado eu faço caminhada e vou também mudar a minha alimentação, ou seja, eu crio um programa ali através de um profissional e aí você começa esse novo programa. Só o que vai acontecer daqui a 1, 2 ou 3 meses, 4 meses? Você não vai sustentar. Não existe uma constância. Existe aquele momento, né, da grande euforia que você sai disparado, só que você não vai sustentar. Por que você não vai sustentar? Tá? Então, trazendo um olhar da neurociência do comportamento, o inconsciente, que é que governa nossa, nossa mente lógica. Então, vamos lembrar que quando eu falo da mente, dentro desse nosso encontro de hoje, mente e cérebro pode ficar tudo junto, tá? Então, quando a gente fala, né, da nossa mente, quem está no comando é o inconsciente. E esse programa, aquela pessoa que não cuidava da alimentação, aquela pessoa que não cuidava da sua saúde, que não tinha ali o hábito, né, de cuidar do seu corpo de uma atividade física, isso foi um programa que você foi desenvolvendo de uma forma inconsciente durante muitos e muitos anos, que se tornou um padrão. Tá? E aí, quando a gente começa a mexer nesse programa, esse programa que a gente está criando, ele vai precisar de muita disciplina, de muito esforço, de muita dedicação, para que você possa, eles chamam hoje de retificar. Vamos trazer esse nome aqui. Por quê? Porque o meu sabotador antigo, ele por ter já está ali como um programa muito antigo, ele é muito mais forte. Muito bom, né? Consciente ou inconsciente. Então, todos os nossos padrões de comportamento, sabe aquele hábito? Um outro exemplo, você todo dia você acorda às 6 horas, sai da cama pelo mesmo lado, vai em direção ao banheiro, vai tomar seu banho, escovar os dentes, sai do banheiro, vai tomar seu café, vai ligar a televisão para ver as notícias, vai pegar o mesmo caminho que você faz todos os dias, indo para o trabalho, voltando para o trabalho, de noite, quando você chegar.
Você vai vir pelo mesmo local, vai chegar em casa, vai trocar de roupa, tomar um banho, sentar e ver alguma coisa e dormir. Você faz isso durante 30 anos, 40 anos, isso já é um programa muito bem enraizado e muito bem programado. É por isso que é tão desafiador as mudanças na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos brigando, como essa foto que mostra aqui, olha o tamanho que é o nosso inconsciente. E olha o que está consciente. Né? Então, a gente só está vendo a ponta do iceberg. Olha o universo que ele tem para baixo. Essa foto é exatamente como é nosso inconsciente com todas essas programações que está ali no fundo. Então, muito bom criar, gente, qualquer mudança, implantar uma nova mudança, um novo hábito em nossa vida é extremamente desafiador. Mas há uma notícia muito boa. O cérebro pode ser treinado. Tá? Eu já falei isso aqui já em vários outros encontros. E essa programação, ela não vai acontecer. Essa mudança de comportamento para as coisas muito mais enraizada, ela não vai acontecer você repetindo isso 21 dias. Às vezes eu vejo as pessoas falando sobre isso. Mas quando a gente estuda dentro de evidências científicas, dentro da neurociência, é comprovado cientificamente que você não vai fazer uma mudança de um padrão muito enraizado em 21 dias, nem 90, 100, 360, não vai. Anos, anos. Bota aí de 4 a 5 anos, dependendo do esforço, da dedicação e da disciplina. Isso é para a gente ter uma noção como é complexo a gente criar um novo programa no nosso inconsciente. Por quê? A idade que a gente já se encontra hoje, a grande maioria está aqui com mais de 30 anos, o cérebro ele chega um momento que é, você criar novas redes neurais baseadas no comportamento é muito mais desafiador do que quando estamos ali na nossa faixa etária de de 1 até os 25 anos. Nosso cérebro ainda está em processo de baixar programas, ou seja, de ser programado. A partir dessa idade, ele já não está tão aberto para isso. A gente vai ter que fazer um esforço muito grande de repetição. Então, a gente chama de auto-hipnose. Todos os dias, você vai ter que criar um novo hábito para substituir o hábito antigo. A grande maioria não vai chegar lá. Né? Teve um curso que eu fiz falando sobre reprogramação mental. Eles falam que 99% das pessoas vivem condicionado a um programa. Apenas 1% consegue reprogramar, restaurar o seu cérebro. E olhando esse, esse cálculo, esse gráfico que eu vi no curso, e com a minha experiência, e até eu me encaixando nisso também, é exatamente isso. 99% não vai conseguir. Por quê? Não se tem disciplina, não se tem força de vontade. Então, o primeiro, se a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, é você conhecer o seu sabotador. Ou seja, sabotador são os gatilhos, né? Que a gente cria de uma forma inconsciente. Todos nós sabemos o que tem que ser feito? Sim. Existem programas, ali os hábitos, né? Existem programas para você mudar os seus hábitos, mas a gente não consegue dar uma continuidade. Okay? Então, por isso que ele coloca muito pouco. Outros fatores que geram muita
muitos desafios para a mudança. O estresse, né? Então, assim, as pessoas vivem estressadas por vários motivos. Às vezes o ambiente de trabalho não é aquilo que ele gosta, mas ele tem que pagar conta. Às vezes está numa relação muito estressante. Às vezes está dentro de um ambiente familiar, né, que não apoia muito, que não ajuda muito. Não, todos esses fatores de estresse dificultam essas mudanças. Isso vai gerar o que nas pessoas? Que eu vejo muito comum, ansiedade. E a ansiedade dificulta você ter foco. Todos esses padrões, eles foram criados porque nós não estávamos conscientes, né? Uma das coisas que eu trabalho muito aqui com a minha filha é quando ela vive uma experiência e ela já vem assim: ah, eu não quero mais viver isso porque isso traz isso, isso, isso. E aí eu já corto ela: não, cuidado que você está criando gatilhos. As experiências é para o seu crescimento. Não cria um gatilho baseado nisso. Depois, para desprogramar, vai ser muito complicado. Viva as experiências e compreenda o porquê você está reagindo assim. Então, normalmente, quem está sempre incomodado é o ego. Tá? E eu vou trazer aqui uma frase que é muito comum dentro da neurociência, né? Nossos padrões cerebrais determinam nossa vida. Então, se eu vou para o universo das escolas orientais, da filosofia, temos a capacidade e temos, né, o poder de reprogramar a nossa vida, de modificar a nossa vida, temos. Mas isso tem que ser uma dedicação profunda. De estudar, analisar seus padrões, conhecer os seus sabotadores, entender os gatilhos, que faz você repetir aquele padrão inconscientemente. Lembrando que todos esses comportamentos, esses padrões, estão inconscientes. A gente não tem percepção dele. A gente só percebe depois que aconteceu. Caramba, porra, por que eu não consegui? De novo, eu estou vivendo essa mesma situação. Sim, porque está inconsciente. Então, uma das coisas muito importantes para essas mudanças de padrões, primeira coisa é você estar consciente aonde estão os seus sabotadores. Tá? Isso, sem isso, não tem mudança, não tem transformação. Bem, quais são os exercícios que a gente pode fazer para ela estar mudando e ajudando o cérebro a mudar? Eu digo que a chave para essa recodificação está baseada na meditação. É, nosso próximo, nosso próximo estudo, eu vou trazer mais informações sobre a meditação, os efeitos que eles criam na nossa, no nosso sistema cerebral e de que forma a gente pode conseguir estar fazendo essa reprogramação. E aí a gente vai falar de disciplina, né? Precisamos de ter uma disciplina diária de prática de meditação. Mas para já deixar aqui para vocês, todos os dias pela manhã, assim que você acordar, procure sentar, ficar em silêncio, respira suavemente e perceba você. Nessa percepção vai vir ali como sua mente está construindo seus pensamentos diários, os seus sentimentos, como está seu corpo. E quando você olha para a sua vida, né, qual o sentimento que tem?
Você começar todos os dias, 10, 15 minutos, e você vai aumentando esse tempo, você já está criando no seu cérebro uma nova informação. Os neurocientistas chamam isso de plasticidade. É o mesmo princípio, né, de quando você se matricula numa escola de dança e o professor ele vai começar a te ensinar alguns passos, né, de coordenação. No começo você fica totalmente, né, fora de ritmo, né, o movimento corporal fica feio, mas se você treinar em casa todos os dias e você participar, né, constantemente ali das aulas, você vai ver que com o passar do tempo você vai criando esse movimento. Não é diferente quando a gente vai aprender uma nova língua ou quando a gente vai aprender a tocar um novo instrumento. Lembrando aqui que o cérebro ele tem um programa que a finalidade dele é economizar energia. Tá? O cérebro ele não gosta, falando organicamente, de estar queimando energia. E tudo aquilo que é novo, que ele não conhece como um padrão repetitivo, ele vai procurar sabotar porque ele acha que está se gastando muita energia para uma coisa que não tem propósito. Por isso que, quando eu encaixo a nossa consciência divina, é justamente nessa hora. Porque a sua consciência maior sabe que é importante para você, o exemplo aqui, de você criar o hábito de ficar em silêncio. O que eu escuto sempre das pessoas quando eu passo esse exercício? Ah, minha mente não para. Os pensamentos. Eu não consigo. Sim. Sua mente não está treinada para aquietar. Qual é o automático dela? Assim que acorda, já está naquele nível do piloto automático. Por isso que é tão desafiador. Né? Até nas aulas de prática de meditação, né? Uma das coisas que eu escuto muito, não, isso aí não é para mim, eu não consigo, a minha mente não para. A primeira coisa é ter paciência, aprender a respirar. Você vai treinar o seu cérebro para isso. Então, se a gente conseguir passar, vencer essa barreira, né? Aí eu vou trazer aqui uma analogia com o surfista, né? Aqueles profissionais. Ele sabe o caminho de entrar para pegar onda quando o mar está muito revolto. Porque ele sabe que a calmaria, onde ele vai pegar onda, está depois da arrebentação. O surfista, um surfista experiente, ele sabe como entrar. Ele sabe passar por essa barreira, né? Ali da turbulência, né? Das ondas quebrando ali, de toda aquela dificuldade que você tem de entrar no mar e passar pela arrebentação. E quando ele consegue fazer isso, ele vai surfar e vai curtir. A mente, ela vai continuar com seus pensamentos, mas você conseguiu ultrapassar essa parte da mente pensante e estar numa mente mais serena e calma. Tudo isso é técnica, tudo isso é disciplina. Pela manhã, assim que você acordar, para você começar o seu dia. Tá? Outra coisa que é importante, né? Assim que você terminar a sua meditação, isso é uma prática que também nos estudos na neurociência, você deve, após a meditação, aí sou eu que estou encaixando, tá? E já é a minha experiência. Eu termino de meditar, eu estou dentro de casa, aquela coisa toda. Quando já tem sol, ótimo, né? Quando o dia está um dia bonito, normalmente nas minhas práticas de meditações eu vou estar sentado quando o sol nasce e quando o sol tocar em mim, eu estou ali sendo, né, beneficiado por toda a energia solar. Então, o que a neurociência descobriu? Que quando você acorda de manhã e você olha em direção ao sol, aquela claridade, as retinas dos nossos olhos, dá um comando para o nosso cérebro, isso, dá um comando para o nosso cérebro, produzindo uma substância. E essa substância tem a ver com a motivação,
com alegria, com a gratidão por mais um dia. Tá? Isso foi usado muito, se for uma pesquisa usada em laboratório, com todas as etapas de evidências para pessoas com baixa autoestima em relação à motivação. Pegaram um grupo de pessoas e essas pessoas ficavam sem olhar, né, o amanhecer, sem olhar para o sol na parte da manhã. Em outro grupo, com a mesma patologia, foi feito esse exercício todo dia pela manhã, eles tinham que olhar em direção ao sol, ficar ali uns 5 minutos olhando para a claridade do sol. Eles eles viram que houve um aumento muito significativo no processo de motivação e alegria dessas pessoas. Enquanto aqueles outros que não faziam esse processo de olhar para a claridade de manhã cedo, assim que acordavam, eles continuaram no mesmo processo, a mesma patologia de depressão, falta de motivação, uma certa tristeza. Então, foi comprovado cientificamente isso. Então, o primeiro banho de sol da manhã, ele não é só bom para a nossa parte do corpo, dos ossos, né? Vamos, né? O bebezinho pega aquele sol da manhã, né? Quando a gente fica aí com uma certa idade também, vamos botar os velhinhos para pegar sol, aquele processo todo. Não é só dentro da parte, vamos dizer assim, orgânica do corpo, para o cérebro também. Tá? Então, criar o hábito de todos os dias, depois da sua meditação, primeiro faça a sua meditação, seu silêncio, e depois vá olhar para a claridade. 5 minutos. Tá? Isso vai dar um efeito bioquímico no nosso cérebro e vai ativar a glândula pineal. Essa glândula pineal é responsável pelo nosso sistema endócrino, vai liberar a substância que está ligado motivação, alegria, a paz. Então, tudo isso é bioquímico. Hoje a gente está falando da questão de como funciona esse veículo chamado corpo físico. Ok? E à noite, antes de dormir, você sentar, ficar em silêncio e ver como foi, né, o seu comportamento, como foi o seu empenho dentro do propósito no qual você está se programando para vencer os seus sabotadores. Outra coisa que é antigo, né? Existe até uma frase do mestre Cirilo Lobino, que foi o mestre que desenvolveu o lobo integral. Tem uma frase dele que diz que um ser humano sem um propósito na vida é um barco à deriva. O que a neurociência, com toda a pesquisa e seus estudos, perceberam? Que o nosso cérebro, Cirilo Lobino, ele é muito bom, que o nosso cérebro, principalmente a parte frontal, responsável pela criatividade, responsável pela imaginação, ele precisa ter um propósito. Então, olha o que a neurociência está falando. Tá? Nosso cérebro precisa de propósito. E Ciro Rubino, nos livros dele, da Psicologia Maior, ele traz essa frase, né, que um ser humano sem propósito é um barco à deriva. Ou seja, todos nós precisamos ter um propósito. Então, quando eu estudei para a psicologia, tinha lá tinha um trabalho que a gente fazia da gente criar o nosso quadro, né? O nosso quadro de conquistas. E ali você pegava uma cartolina e você colava nessa cartolina ali as fotos dos lugares que você queria conhecer. Se você quisesse morar num sítio, você botava foto de um sítio. Se você quisesse conhecer país, você botava aquilo ali, o carro, enfim. E todos os dias você tinha que olhar, né? Você tem que olhar para aquele quadro e agradecer e se imaginar. O grande desafio para a mente lógica, aí vai entrar a mente lógica, é você acreditar e agradecer por uma coisa que você não está vivendo. Esse é o grande desafio.
Você ter a mesma emoção e sentimento como se fosse real. Esse é um dos segredos, né, da cocriação. Por quê? Nós temos que agregar nessa equação sentimento, a natureza emocional. Então, a natureza emocional é extremamente importante. Eu costumo dizer que ela é o fermento do bolo. Se eu imagino e não tenho uma emoção, está faltando os fermentos nesse bolo, esse bolo não cresce. E é muito natural que a pessoa vai ver que isso não funciona, ela vai acabar desistindo. Primeiro que o ser humano não tem paciência em relação a ver as mudanças na vida e não tem paciência para construir. É aquele assunto, né, que é aquela frase, na realidade, né, de constância. É muito desafiador as pessoas terem essa constância. Sei lá, propósito, muito bom. Só que você já tem que se imaginar que você já está naquela casa, né? Mesmo que tenha toda essa distância, como a foto mostra aqui. Ó. Você tem que se imaginar lá naquela casa, com todos os detalhes, com tudo bem arrumado. Em relação a isso aqui, essa questão da imaginação, eu vou indicar um filme para vocês. O nome do filme chama-se A Origem. E o personagem principal desse filme é Leonardo DiCaprio. Esse é um filme baseado em estudos de neurociência e todo o filme foi baseado em cima disso, né? Então, a gente que trabalha, né, com reprogramação mental, foi um dos filmes indicados para a gente assistir o filme e escrever sobre ele, fazer uma reflexão, com um trabalho até que eu participei. O nome do filme chama-se A Origem. Agora eu vou abrir para as perguntas, dúvidas, para a gente poder estar finalizando o nosso encontro de hoje. Está aberto aí para qualquer dúvida, perguntas. Dentro de tudo isso que foi falado aqui hoje, algumas, algumas dúvidas, perguntas, para que a gente possa estar finalizando. Sem perguntas, está tranquilo. Está tranquilo. Então, significa que o carro entendeu tudo. Que bom. Então, estou ficando um bom orador. Soninha, Tranquilo também. Foi um bom orador. olha. Wagner, você concorda? Sim, Sim, Pô, você está parecendo aqueles programas do Vida, né? tô tentando achar aqui a imagem do filme Origem, mas não estava achando no site russo. Interessante isso. Eu estava fazendo buscas no site russo, não estava achando o filme americano. Depois eu vou pesquisar mais sobre isso. Mas é outro assunto. Eu voltei pro Google aqui. Isso, depois você vê lá A Origem. É um filme que vocês devem assistir mais de uma vez, tá? Porque, de princípio, você vai achar que é ficção científica. E não é. É neurociência. E fala sobre sonhos. Assista um filme mais de uma vez. E qualquer coisa a gente pode um dia aí, né? De repente fazer até uma sala baseada nisso aí. Tem que ter um pouquinho de ação, né? Tá vendo ele com as armas na mão, porque, cara, se você não fizer isso, ninguém vai ao cinema. Lembra que eu falei da programação? Se não tiver uns tiros, uma correria, né? Umas armas na mão ali, as pessoas não vão lá ver o filme. Mas a gente tem que ser inteligente e tentar pegar a mensagem, tá? Tipo Matrix. Quando você vê Matrix, cara, tiroteio é uma coisa, mas qual é a mensagem? Quando a gente conseguir atingir esse tipo de maturidade, o começo de maturidade,
gente vai não ser tão facilmente refém das hipnoses que eles colocam todo dia, nesse hipnose que nós temos na nossa casa chamada televisão. E aí tem uma coisa muito interessante, né? Porque quando você... Eu tiro muito isso comigo, né? Assim, hoje em dia eu não consigo mais ver filme, seriado, cara, não rola. Eu tenho os meus aqui, já fica aqui já salvo, e volta e meia eu gosto de ver. Esse aí eu já vi alguns anos atrás, e no curso agora eu tive que rever. Imagine, né? Eu vi com outros olhos, baseado em que eu já caminhei. Então eu consegui ver, quando eu vi a primeira vez, de cada ação. Achei até meio ficção científica a história do filme, mas depois estudando, né, quem escreveu, o roteirista, ele estava justamente passando ali uma mensagem, nos falando de como o nosso inconsciente, como nossos sonhos são invadidos. Gente, precisa muito. Se eu, antes de dormir, assistir um filme romântico, por exemplo, né, não vai ficar assistindo filmes pesados em relação a isso. Cara, eu vou ter algum sonho com alguma coisa ligada à parte romântica, e se eu não estiver vivendo uma boa relação, qual é o sentimento que vai me trazer? Essa minha relação está ruim. Porque o filme que foi criado, ele foi pensado em tudo aquilo que dentro de uma relação deve acontecer. Vai ter um filme de 1h40, né? E a vida não é de 1h40. Uma relação não é de 1h40. Aí você pega aquilo ali como parâmetro, o que vai acontecer contigo? Tu vai analisar a tua relação e fala, pô, cara, isso aqui está numa meleca, vou chutar o balde. Olha, foi feita uma pesquisa, me lembrei agora, também, isso dentro da questão da neurociência. Tá? Eu não sei agora que eu não estou vendo mais. Eu não vejo novelas há muitos anos. Mas foi feita uma pesquisa que, assim, as novelas de época que falava, né? Vamos dizer, aquela novela que falava sobre a época da colonização do café, quando os imigrantes chegaram aqui, essa novela mais antiga, né? Que contava a história do nosso país, ali não tinha manipulação. Ali tinha uma forma de você falar da história, para a gente saber a nossa origem, como foi construído. Então, eram novelas épicas de história. Quando se começou, isso foi uma pesquisa, não sei se foi a partir de 90, alguma coisa assim, que começaram a colocar nas novelas padrões, hábitos e gírias de determinadas comunidades, e ali foi se transformando em novela, em seriado. Dizem que o índice de separação de casais aumentou muito. Eu acho que não é uma coincidência. Tá? Não sei se isso é coincidência, mas eles analisaram o tipo de história que eram criados, tá? E então eles fizeram, ó, será que a origem, isso são pesquisas, será que a origem desse aumento de separação tem a ver com a influência? Pô, Avenida Brasil, olha isso, tem a ver com a influência daquelas novelas que as pessoas estão assistindo? Toda pesquisa não é para dizer que, ó, é isso aqui e acabou, não. Elas são informações para que a gente faça uma reflexão. Não é uma ciência exata, mas a gente faz uma reflexão. Deixa eu ver de novelas, qual foi a única novela que eu parei para assistir? Foi A Viagem, que era uma novela espírita. Tá? Teve uma novela que eu parei para assistir, até porque, assim, de alguma forma, pegou uma fase que eu estava muito andando com o cigano, que foi Explode Coração. E ali foi o surgimento da banda Folha de Tana, né? Tinha todo um contexto ali que eu estava um pouco envolvido, que estava falando de uma cultura cigana, né? Então, isso aí, ó.